Bem-vindo a mais um episódio do Invisível. Estamos em junho, para alguns as épocas já terminaram, para outros estão prestes a terminar. E é precisamente sobre isso que vamos falar este mês, a pausa na competição. Quero começar por te dar os parabéns por mais uma época, pelo teu esforço e por todo o trabalho que desenvolveste ao longo do último ano. Parabéns! Agora chegou a pausa, aquele momento em que o teu corpo pede descanso. E a cabeça, por vezes, parece que ainda está em modo competição, não é? Hoje quero falar contigo sobre a importância de parar e sobre a dificuldade que muitos atletas sentem em parar. Eu considero que parar também é treinar. E se não souberes fazer isso, podes chegar ao início da pré-época cansado. Ou pior, desconectado. Durante a época tudo é ritmo, é intensidade, é objetivos, é como se vivesses em piloto automático, não é? A responder a todas as exigências constantes. E o que é que acontece? Habituamos o nosso cérebro a essa rotina. Fazemos todos os dias mais ou menos a mesma coisa. O nosso inconsciente habitua-se a esse ritmo. E quando finalmente chega o momento de parar, a mente estranha. O corpo desacelera, mas dá a sensação que a cabeça ainda está em alta rotação. Então é muito normal, e eu vejo isto acontecer muitas vezes, é normal que te surjam estas perguntas. E se eu perco o ritmo? E se os outros estiverem a treinar e eu não? E se me desleixo? E se perco o lugar? Esses pensamentos têm uma origem clara, o medo de ficar para trás. Em neurociência sabemos que a mente se habitua a padrões. Quando passas meses num registro de competição, crias conexões neuronais que associam valor à ação constante. E o teu cérebro, ao perceber que deixaste de competir, vai acionar o alarme. Ui, algo está errado, isto é o que a nossa cabeça diz, não é? Mas às vezes o verdadeiro erro é não parares. É importante teres consciência disso para que possas dizer a ti próprio: parar é fundamental. Se não permitires ao teu corpo e à tua mente uma pausa, aquilo que começa por ser uma produtividade pode transformar-se em desgaste, irritabilidade, insónias, baixa tolerância à frustração e, em casos extremos, burnout. Parar não é perder, acredita, parar é preparar. Não é em vão que as épocas terminam e que há um intervalo de tempo até que voltem a recomeçar. Durante esta fase, o foco é mesmo esse, recuperar. E eu não te falo só de recuperação física, recuperação emocional, relacional e mental. Olha, dormires mais, movimentar o corpo sem haver um objetivo competitivo, correr sem GPS, estares com as pessoas que te fazem bem e com quem não consegues estar durante a época, por exemplo, praticar aquele hobby que deixaste de lado, fazer coisas que gostas e que te dão prazer, fazer aquelas coisas que te lembram de quem tu és, para além de seres atleta. Eu lembro-me sempre, quando falo nas pausas, de um jogador que eu acompanhava e ele só conseguia estar em paz quando estava a treinar ou quando estava dentro de campo. Fora de campo, o que é que ele fazia? Via vídeos, estatísticas, fazia treinos extras, análise do adversário. E quando falávamos sobre descanso, ele dizia-me sempre: Filipe, eu não vou parar. Se eu parar, eu perco a vantagem. E eu dizia-lhe: olha que parar também é importante. É importante manteres a ligação com a vida fora do jogo. A determinada altura, tudo isto começou a afetar o seu rendimento, porque ninguém joga bem quando se esquece de quem é. A verdade é esta: não é nos treinos que te voltas a encontrar, é na pausa. Quando tu dás espaço para o silêncio, para o descanso, para ficares só a existir, para fazer as coisas que gostas, com as pessoas que gostas, então começas a desligar-te da pressão e a voltares ao teu equilíbrio. Porque também é com equilíbrio que surge a clareza. E tu precisas de clareza para fazer escolhas, para tomar boas decisões e para te reorganizares para a próxima época. Lembra-te, a clareza não aparece no meio da pressa. Ela precisa de espaço e quando aparece traz respostas sem que tu tenhas que forçar. Só com essa clareza é que a motivação volta. A sério, isto é mesmo verdade. E também te quero dizer algo muito importante. Parar não é desligar de tudo sem critério. Há quem aproveite esta altura para entrar num descontrole total. Alimentação descuidada, álcool, noites sem dormir, rotinas que prejudicam o corpo e a mente. E isso não é descansar. Isso é desrespeitar o teu processo e desrespeitar-te a ti próprio. Descanso consciente é diferente de irresponsabilidade. Parar com consciência é dares ao teu corpo o que ele precisa, mas sem que o castigues depois. É sair do modo competição, mas sem sair de ti, da tua identidade, porque tu vais voltar. E a forma como tu cuidas de ti agora vai ditar o teu regresso.
Vou-te contar ainda o caso de um jogador que chegou até mim depois de uma época super intensa, uma época onde passou de suplente a titular indiscutível. Ele sentia que estava finalmente a ser reconhecido. E o medo de parar era real. Ele tinha medo de regredir, de perder aquilo que construiu, de não voltar a ser o mesmo. Então começamos a trabalhar uma nova forma dele olhar para a pausa, não é? Não como um vazio entre duas épocas, mas como tempo de qualidade. Tempo para ele reforçar a sua identidade, para consolidar aquilo que foi aprendendo e também para cultivar o bem-estar. Hoje em dia, ele já encara a pausa como um treino imprescindível. E sinto mesmo que a cada época ele volta mais leve, mais disponível e até mais forte. Portanto, se tu sentes culpa por descansar, lembra-te disto. Não é o descanso que te atrasa, é a forma como vives o teu descanso. O atleta que aprende a parar com consciência é o atleta que também sabe recomeçar com mais força. A pausa pode ser o espaço onde reencontras o teu equilíbrio, onde encontras prazer nas coisas simples da vida, onde te conectas com a tua essência. Lembra-te, parar também é treinar. E treinar a mente também passa por saber desligar. Obrigada por estares desse lado. Aproveita a tua pausa. Se este episódio fez sentido para ti, partilha. E se achas que deves partilhar com mais alguém, faz isso também. Obrigada e até para a semana.